engraçado porque não parece que passaram 20 anos, né? Parece muito tempo e ao mesmo tempo foi tão pouco tempo, né? O tempo passa rápido, né? Mas acho que a memória sempre fica, né? Aquilo que o Ayrton fez pelo esporte em geral, pelo brasileiro. Eu, como brasileiro, acho que ele foi o maior piloto da história do automobilismo mundial. Eu não conheço uma pessoa que não me diga espontaneamente onde estava e o que estava fazendo na hora do acidente. Todos sabem. 1º de maio de 2014. 20 anos sem Ayrton Senna. Há 2 décadas, mundo do automobilismo perdia um dos maiores de todos os tempos. Na Itália, mais de 20 mil pessoas vão ao circuito de Imola e prestam homenagens na curva Tamburello. Em São Paulo, fãs visitam o túmulo do piloto. Desde a morte de Senna, Brasil não teve outro piloto campeão de Fórmula 1. Quando teremos um novo ídolo das pistas? Com direito a capacete em homenagem a Senna, Timão vence e se classifica na Copa do Brasil. Pela Libertadores, Cruzeiro é pole. Raposa vence fora e avança. Grêmio fica sem gasolina, perde nos pênaltis e está eliminado. E ainda tudo sobre a primeira partida entre Operários aqui na Arena Corinthians. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. No dia 1º de maio de 1994, os brasileiros e os fãs do automobilismo em todo o mundo ficaram órfãos de um dos maiores pilotos de todos os tempos. Aqueles que não viram Senna correr talvez não entendam o que significou a morte do piloto. Já os que viram Senna dar shows nas pistas, as manhãs de domingo e as corridas de Fórmula 1 perderam totalmente a graça e o significado há exatos 20 anos. Acordar cedo, domingo de manhã, só tem um motivo muito especial. Pois é, nós brasileiros tínhamos esse motivo. Eu acho que o Ayrton atingiu realmente algum nível de conexão das pessoas muito profundo. Ele representou realmente algo além. Eu, como brasileiro, acho que ele foi o maior piloto da história do automobilismo mundial. Seu compromisso foi incrível. Seu talento, sua habilidade era maior do que tudo que tinha visto antes. E olhe que eu já havia trabalhado com grandes pilotos naquela época e no passado. Hoje, 1º de maio de 2014, é o dia dos clichês. Um mito, o monstro das pistas, o melhor de todos os tempos, um herói nacional. Tudo isso é válido sim, ninguém diz o contrário. Ídolos, quando morrem, viram santos. Ayrton Senna foi um semideus e foi, mesmo antes de partir. Contar a história, falar das vitórias, dos pegas, das desavenças, dos títulos é pouco, muito pouco. Sem nenhum exagero, a Fórmula 1 é uma antes de Senna e outra depois daquele GP em Imola. O que realmente importa sobre Senna foi que o acidente foi o início das mudanças nas pistas. Literalmente, ele salvou dezenas de milhares de vidas. Aquela curva, a Tamburello, mudou a história da Fórmula 1 e de um país que há 20 anos está órfão de um ídolo. Essa carência explica a proximidade dele com o povo. E eu acho que isso é por causa da memória afetiva. Eu não conheço uma pessoa que não me diga espontaneamente onde estava e o que estava fazendo na hora do acidente. Todos sabem. É impressionante. Ayrton não era do Brasil, ele era o Brasil quando corria. O orgulho de empunhar uma bandeira como se dissesse "eu sou brasileiro", mesmo em tempos dificílimos em que o país passava, trouxe a ele o eterno respeito dos brasileiros. 2014 deveria ser um ano a mais na vida dele e também nas nossas. Mas o destino não quis.
E o que todos gostariam de ver naquele 1º de maio de 94 ficará para sempre apenas na nossa imaginação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu até escrevi sobre o tema no meu blog, no gazetesportiva.net. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu acordava toda manhã de domingo para assistir a Fórmula 1 e para ver o Senna vencer. E ele sempre vencia. Surpresa era ele não terminar em primeiro. Ele sempre foi muito competente, demonstrava uma velocidade muito grande, uma disciplina muito grande e uma vontade de vencer invejável. Nem mesmo uma certa antipatia no trato com os jornalistas. Ainda como repórter iniciante, pude acompanhar algumas coletivas do Ayrton Senna. Ele nem sempre foi simpático. Nem isso abalava a admiração por ele, que realmente era um grande esportista, um grande piloto. E o brasileiro sentiu orgulho de vê-lo em ação, em vê-lo nas pistas. Eu me lembro das vitórias, eu fico imaginando se ele corresse hoje e alguém falasse na orelha dele: Fernando Schwester-Denil. Primeiro, que ninguém ia ter coragem de fazer isso. Segundo, que o Senna jamais iria aceitar, porque ele só se via em primeiro lugar. Ele jamais ia entregar uma vitória para um outro piloto, mesmo que aquilo fizesse parte de um jogo de equipe. Então, são muitas as lembranças do Ayrton Senna. Lembranças que surgem a partir de uma triste lembrança, aquele 1º de maio de 1994. Eu lembro que eu acordei pela manhã, assisti a corrida. Eu fiquei estarrecido com o que assisti, parecia que não era verdade. E depois ainda vim para cá para trabalhar no jogo Palmeiras e São Paulo e ainda depois acompanhar toda a repercussão da morte do Ayrton. Foi um dia de muito trabalho e de um doloroso dia. Na verdade, essas lembranças dos feitos do Ayrton, isso jamais, essa fatalidade, essa tragédia vai apagar. O que eu gostaria de apagar mesmo era aquele 1º de maio de 94. Boa noite, Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. É interessante, né? No Brasil, eu vou me reportar ao Brasil especificamente, algumas pessoas públicas se tornam idolatradas, viram mitos, justamente quando acontece de passar para um outro plano através de um acidente trágico, de um acontecimento trágico, principalmente se for uma pessoa muito popular, admirada, idolatrada, como era o caso do Ayrton Senna, né? Nós tivemos aí um presidente da República idolatrado porque não chegou a governar, que foi o Tancredo Neves, porque se tivesse governado não seria tão admirado como com um político admirado. E no caso específico do Ayrton Senna, eu, embora acompanhasse as corridas e vibrasse muito com o Ayrton Senna, eu achava ele muito artificial, produto da televisão. Depois que ele morreu, eu fui me aprofundar para tentar conhecer mais as histórias do Ayrton Senna. E depois que ele morreu, que eu passei a admirar mais, embora eu tenha um acontecimento interessante, porque no dia que ele morreu, eu fui apitar e fiquei sabendo da morte dele. Eu estava ouvindo a corrida no rádio do carro. São Paulo? Não. Eu fui apitar em São José dos Campos, São José e Botafogo. O Sócrates jogava no Botafogo. E aí, na hora que nós paramos na rodovia, no Frango Assado, ali na Dutra, eu fiquei sabendo da morte dele. Dali fomos para São José dos Campos e lá, e aí, vai fazer um minuto de silêncio? Vai fazer um minuto de silêncio? Eu perguntei para os capitães, se eu não me engano, era o Eugênio do São José, ou o André Luiz, e o Sócrates. Que um minuto que nada, esse cara não jogava bola, não é do mundo da bola. E outra, se nós morrêssemos daqui, ele não ia fazer um minuto de silêncio lá. Veja mais ou menos o que a gente pensava, ou o que eu pensava em relação a isso. Voltando para São Paulo, à noite, assistindo o Fantástico, no momento da rodada, eu vi aquele espetáculo que foi feito, proporcionado no Morumbi, entre São Paulo e Palmeiras, que estava pitando um árbitro do Paraguai, um bigodudo, não é Escobar, não, é outro nome. E ele fez um minuto de silêncio durante o jogo e todo mundo ajoelhou em homenagem ao Ayrton Senna e eu chorei na frente da televisão. A partir daquele momento é que eu passei a admirar muito o Ayrton Senna e pensar
Morre tanta gente inocente, não é? Morre tanta gente boa. Por que no lugar dele não poderia ter morrido um político safado, um bandido assassino, não é? Mas era isso que estava reservado para o destino dele e no momento da morte do ídolo nasceu o mito Ayrton Senna. Talvez por ter sido mostrado de todas as maneiras como aconteceu o acidente e como Ayrton morreu, ajudou a mantê-lo vivo em nossas memórias. Uma outra coisa também que me fez admirar mais o Senna, infelizmente, foi depois da morte dele, foi que a gente descobriu o benemérito que ele era. Né? E o esforço que ele fazia para que todo aquele assistencialismo fosse segredo. Ele jamais fez da ajuda ao próximo um marketing pessoal. Então isso me fez realmente admirar muito o Ayrton Senna, uma admiração que aumentou, infelizmente, depois dessa tragédia. E eu tive que conviver depois de muitos anos com esse tema da vitória, que eu achava que era o tema do Ayrton Senna. Eu sempre achei que essa música era do Ayrton Senna, era tema do Ayrton Senna, de tanto que tocava nas vitórias nova, dele. né? Mas eu achava que era do Ayrton Senna, né? O tema dele não é tema da vitória, que deve ser usado e tocado em vitórias. E quando eu apresentei o Cidade Alerta na Record, todas as vezes que nós ganhávamos na audiência, tocava esse tema aí. E é interessante porque para ganhar o primeiro lugar, nada mais, nada menos do que eu tinha que derrotar e vencer a concorrência de José Luiz da Atena. Meu ídolo também, né? Muito admirado, jornalista muito admirado por mim. Então todas as vezes que eu conseguia ganhar na audiência da Atena, a sonoplastia fazia tocar essa música aí, eu sabia que a gente tinha conseguido o primeiro lugar. Bom, para vocês terem uma ideia, o tema da vitória tocou quando eu saí da igreja, quando eu me casei com meu marido, Bruno Vasconcelos. Ele é apaixonado pelo Ayrton Senna e ele conhece tudo da história do Senna e também de Fórmula 1. Inclusive, tem um quadro que foi pintado por um ucraniano, o Oleg Konin, baseado justamente numa imagem que nós gostaríamos de ter visto. E o meu marido que fez esse carro em ferro na escala 1/18 e, por coincidência, esse é o quadro, a pintura que foi feita 18 anos depois da morte do Senna, do Oleg Konin, um ucraniano, de o que todos gostariam de ter visto em Imola. E o meu marido fez esse carro e hoje, sem querer, o editor pesquisou na internet e ele achou incrível essa imagem e foi meu marido que fez, trabalhou, fez esse carro. Parabéns em ferro. O Bruno, durante 3 meses, está exposto lá na minha casa, ele construiu isso daí. Realmente é uma imagem chocante, para alguns meio mórbida, mas feita com muito carinho, né? O Senna que tinha 3 sonhos: conhecer a Disney, ter um filho e dirigir uma Ferrari. E ele faleceu sem ter realizado nenhum desses 3 sonhos dele. A Ferrari profissionalmente. Sim, dirigir uma Ferrari, correr pela Ferrari, né? Isso. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O Brasil voltará a ter um ídolo no automobilismo? Sim ou não? Como o Senna, nunca mais. Mas será que vai voltar a ter um ídolo no automobilismo, Celso? E fica a torcida para que isso aconteça. Para ter uma ideia da importância do Senna, uma pesquisa da Datafolha revelou que ele foi, entre os paulistanos, o maior ídolo, o maior herói nacional, superando inclusive Pelé e todos os outros astros do futebol. E o Godoy, você acha que vai ter alguém? Jamais! Poderemos ter alguém muito melhor do que o Ayrton Senna, porém, igual o Ayrton Senna, nunca mais, jamais. Bom, e as homenagens a Ayrton Senna marcaram o dia hoje no Brasil e na Itália, onde o piloto sofreu um acidente fatal. Acompanhe. Na Itália, 20 mil pessoas de diversos países estiveram no circuito de Imola para homenagear Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, piloto austríaco que morreu um dia antes do brasileiro durante o treino classificatório do GP de San Marino de 94. A multidão caminhou até a trágica curva Tamburello, local do acidente que tirou a vida de Senna e que hoje se encheu de vida com um tributo ao tricampeão mundial. Com bandeiras do Brasil, os milhares de fãs rezaram e fizeram 1 minuto de silêncio, quebrado por um grito que conhecemos bem. O ex-piloto austríaco Gerhard Berger, companheiro de Senna na McLaren, também homenageou o grande amigo. É ótimo estar de volta a Imola. É um momento triste, mas por outro lado, todos temos boas lembranças daqui.
Todos tivemos grandes momentos e hoje respeitamos a lembrança de Ayrton, o que é a coisa certa a se fazer. A Ferrari marcou presença com o espanhol Fernando Alonso e o finlandês Kimi Räikkönen. Obviamente, eu lembro quando aconteceu. Foi há 20 anos e foi um fim de semana muito triste para a Fórmula 1. Mas agora isso está no passado e lembramos eles. Entre as muitas homenagens, o Autódromo Italiano organizou uma mostra que exibe fotos, macacões e carros do ídolo brasileiro. É muito emocionante para nós, pois aconteceu faz tempo e o amor das pessoas continua tão vivo. E isso é muito especial para mim, porque nós somos da família, mas parece que o Ayrton vive dentro do coração das pessoas. Em São Paulo, cidade onde Senna nasceu, o dia também foi marcado por homenagens. Os fãs estiveram no cemitério do Morumbi, onde o piloto foi sepultado, e colocaram flores, bandeiras e cartões diante da placa que leva o nome de Ayrton. O Autódromo de Interlagos, marcado pelas vitórias de Senna em 91 e 93, lembra o piloto com uma réplica de uma McLaren, que o Brasil não esquece. Agora vamos falar de futebol. O Corinthians está sobrando na Copa do Brasil. Sem grandes dificuldades, o Timão não deu a mínima chance para o Nacional de Manaus. Venceu o jogo por 3-0 e fez a festa do torcedor que compareceu à Arena da Amazônia. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians entrou em campo para enfrentar o Nacional com os jogadores utilizando réplicas do capacete de Ayrton Senna, corintiano ilustre que faleceu há 20 anos. E o Timão começou a partida no ritmo do ex-piloto, pisando fundo. Abriu o placar logo aos 6 minutos com Kleber. Pouco mais tarde, foi a vez de Guerreiro aproveitar um rebote e ampliar. No segundo tempo, Romarinho chutou rasteiro de fora da área e o goleiro Jairo aceitou. Um frangaço! Final, Corinthians classificado 3, Nacional 0. Ganhamos uma semana a mais de trabalho nas duas oportunidades, para a gente também significa bastante. E vai, sem dúvida nenhuma, aumentando a confiança dos jogadores, né? Hoje fechamos o 6º jogo sem sofrer gols, mesmo tendo sofrido um pouquinho na segunda parte, o que era natural pelo desgaste, né? E até pelo adversário ter estrategicamente escolhido essa forma de forçar um pouco mais no segundo tempo, quando estivéssemos mais cansados, a equipe suportou bem e vai entrando nos eixos e se aproximando do rendimento que queremos ter, mas sabemos que precisamos continuar melhorando. O Corinthians largou na pole nesse jogo aí, que homenageou a Ayrton Senna, e manteve-se na dianteira durante o primeiro tempo todinho. Logo aos 7 minutos fez um gol, depois aos 17 fez outro. Terminou o primeiro tempo mandando e dominando e controlando as situações. Começou o segundo tempo, foi um sufoco. O Corinthians tomou um baita de um sufoco, mas no momento em que as coisas estavam bem equilibradas, o Romarinho deu um chute para o gol, sem muita pretensão, e o goleirão Jairo aceitou, tomou o gol para a alegria do Vieirão lá da Rove Telhas, e aí 3-0, desânimo total na equipe da casa, que mesmo assim ainda criou uma oportunidade com o Fabiano, e o Bandeirinha marcou impedimento equivocadamente, senão o Nacional poderia ter feito um gol no segundo tempo, depois que estava 3-0, e as coisas poderiam até dar um ânimo maior. Coletivamente é um time muito limitado, porém individualmente mostrou alguns jogadores com certa qualidade. Olha só o piruzaço aí que o goleiro tomou, Celso. Que tristeza, né? Um Corinthians consistente no primeiro tempo, foi um Corinthians com apetite, fez 1-0, fez 2-0, e no Corinthians normalmente ele, que a gente tem visto, claro, nos últimos meses, é um Corinthians que faz um gol, depois se acomoda, fica aí, parece que sofre de uma letargia aguda. E o Corinthians não, ontem estava com fome de bola. Aí no segundo tempo, é verdade, tirou um pouco o pé, o modesto Nacional chegou a ameaçar em alguns momentos, mas aí o chute do Romarinho, o frango do goleiro, tratou de colocar as coisas como deveriam ser. Um Corinthians forte, vencendo e se classificando antecipadamente, como nós já prevíamos ontem.
Em Campina Grande, na Paraíba, o Vasco de virada venceu 13, mas não conseguiu eliminar o jogo de volta. Já em Poços de Caldas, onde minha avó passou lua de mel, o Coritiba fez 2-0 na Caldense e vai seguir na competição. Veja os gols. Na Paraíba, o 13 recebeu o Vasco e fez 1-0 com Esquerdinha aos 19 minutos. A reação vascaína só aconteceu no segundo tempo. Thales, de cabeça, empatou o jogo aos 5 minutos. E no final da partida, aos 40 minutos, o mesmo Thales apareceu para definir o placar. 13 da Paraíba, 1, Vasco da Gama, 2. O Vasco joga por um empate na partida da volta no Rio de Janeiro. A Caldense recebeu o Curitiba e a equipe paranaense conseguiu a classificação antecipada. Já fez 1-0 no primeiro minuto de jogo. E Robinho, aos 19, definiu o placar. Caldense 0, Curitiba classificado 2. Hora de falar da Libertadores. O Arsenal de Sarandi venceu a equipe chilena do União Espanhola em Santiago e garantiu a classificação para as quartas de final. Veja o único gol da partida. Depois do empate sem gols na Argentina, o Arsenal foi até o Chile e venceu a União Espanhola por 1-0, gol de Braguieri aos 22 minutos do segundo tempo. Agora a equipe de Sarandi enfrenta o Nacional do Paraguai, algoz do Vélez, na competição. O Cruzeiro se deu bem em Assunção, no Paraguai. Depois de ser dominado durante todo o primeiro tempo, a equipe mineira voltou bem melhor na etapa final, venceu o Cerro Porteño e vai enfrentar o São Lourenço do Papa na próxima fase. A 10 minutos do final da partida, Dedé foi lá no alto e achou uma linda cabeçada que encobriu o goleiro Fernandes. O gol que a Raposa precisava para garantir uma vaga na próxima fase. E já nos acréscimos, o zagueiro do Cerro desviou mal a bola e ela sobrou para Dagoberto, que bateu sem muita força, mas o suficiente para acertar o goleiro paraguaio. 2-0 Cruzeiro, classificado às quartas de final. O adversário na fase seguinte será o São Lourenço. Em Porto Alegre, o São Lourenço calou os mais de 47 mil torcedores que lotaram a Arena Gremista. Nos 90 minutos, deu vitória do Grêmio por 1-0. Como no primeiro jogo a equipe argentina havia ganho também por 1-0, a decisão foi para os pênaltis e o time do Papa eliminou o tricolor gaúcho da competição. Só a vitória interessava ao Grêmio. O time gaúcho havia perdido o jogo de ida por 1-0 e um golzinho poderia levar a partida aos pênaltis. E foi exatamente o que aconteceu. Rodriguinho soltou a bomba e Dudu colocou a cabeça na bola. 1-0 Grêmio nos 90 minutos. Nas penalidades, o Grêmio não teve a mesma competência dos argentinos. Barcos e Maxi Rodrigues desperdiçaram. E na última cobrança, Buffarini garantiu a classificação do São Lourenço às quartas. O Cruzeiro será o adversário por uma vaga na semi. Bom, o Atlético Mineiro joga daqui a pouco, futuro na Libertadores América, 7h30. Aí teremos provavelmente, se o Atlético Mineiro passar, 2 clubes brasileiros apenas nas quartas de final da Libertadores da América. Nós que muitas vezes, em muitas edições, teremos uma semifinal brasileira, uma final brasileira. Pois é, só o Cruzeiro se garantiu. O Cruzeiro se garantiu, inclusive, de maneira heróica, porque teve um jogador expulso no final da partida e mesmo com 1 a menos conseguiu fazer 1-0 e aí depois ampliou com o gol do Dagoberto 2-0, se classificando para essa fase. O Grêmio tinha pedreira pela frente, o São Lourenço. Conseguiu fazer um gol também no final do jogo, mas aí nos pênaltis o time do Grêmio foi muito mal. Barcos perdeu pênalti, enfim. E o São Lourenço foi mais frio, foi mais feliz e mais competente, portanto os argentinos lá estarão. Só restou o Cruzeiro por enquanto, Godoy. É uma pena que só restou o Cruzeiro por enquanto, porque o Atlético vai passar hoje. Se o Grêmio tivesse passado, nós teríamos o quê? A possibilidade de uma final com 2 equipes da mesma cidade. Tá? Só isso poderia acontecer, se esse pangaré desse Grêmio aí não tivesse dado esse vexame que deu. Porque esse Marcelo Groi, goleiro, ficou um ano treinando com o Dida e não aprendeu a defender pênalti, pô. Não saiu na foto em nenhum dos 3 primeiros pênaltis. Não, só no quarto que ele tentou defender. Pô, quer arriscar canto? Você não treinou com o Dida, ô Groi?
Ô, brincadeira. E o Barcos também, eu vou contar o que tinha de praga de palmeirense em cima dele. Pegou, né? Pô, o Pedro Piassi, o Edu, irmão dele. Pô, os palmeirenses tudo rezando e secando pro Barcos errar o pênalti. E não deu que ele errou mesmo, cara. O Torrico ficou milionário defendendo os 2 pênaltis aí. Então, foi uma pena. E o Cruzeiro que se cuide, hein? Cruzeiro que se cuide, porque o São Lourenço aí do Papa já eliminou Botafogo no Maraca, o Grêmio na Arena do Grêmio. Então, Cruzeiro, vamos ficar esperto aí, vamos tratar de rezar mais forte do que o Papa, se é que é possível, né? Vamos convocar o Dorani Tempesta para ele ir aí e jogar uma água benta para ver se nós conseguimos concorrer com o Papa. Aliás, eu falei o jogo do Atlético 7h30, na verdade 7h15 contra o Atlético Nacional. E você falou de praga palmeirense? Se o Allan Kardec ouviu você falando isso, ele deve estar preocupado. Não, e pega, né? Vou te contar. Coincidentemente ou não, o Barco saiu do Palmeiras, nunca mais foi o mesmo. O Tadal lá do Record, vou te contar, ele queima uma vela brava para secar quem sai do Palmeiras. Então é bom já se benzer, Allan Kardec. Faz isso. Champions League. O Atlético de Madrid fez história ontem em Stamford Bridge. Há 40 anos, a parte branca e vermelha da capital espanhola não ficava tão eufórica. Empolgação que nem o esquentado Simeone conseguiu segurar na entrevista após a partida. Assim como o Real na terça-feira, o Atlético de Madrid chega à final da Champions com autoridade. Tudo bem que o Chelsea não tem a melhor equipe do mundo, mas entrar no Stamford Bridge num jogo valendo vaga na decisão, tomar um gol, reverter o placar e ainda por cima controlar a partida como fizeram os espanhóis, isso não é para qualquer um não. O técnico Diego Simeone definiu essa atitude dos jogadores de um jeito até certo ponto vulgar, mas ao mesmo tempo preciso. Gostaria de agradecer às mães desses jogadores por darem a eles grandes culhões para jogar da maneira que jogaram hoje. E o pior é que o treinador argentino não está errado. A maioria dos times ficaria nervoso, desesperado ao tomar um gol. No entanto, foi a partir daí que o Atlético tomou o jogo para si, colocou a bola no chão e iniciou a reação. Uma apresentação digna de uma equipe finalista de Champions League, principalmente no segundo tempo. Depois de 40 anos, o time da capital espanhola terá a oportunidade de levantar a tão sonhada taça. Pela primeira vez na história, a decisão do Campeonato Europeu de Clubes será decidida por 2 times da mesma cidade. Dia 24 de maio, o Estádio da Luz será um território madrilenho em terras portuguesas. E tivemos a surpresa também na definição da decisão da Liga Europa. Um dos finalistas é o Benfica, que empatou em 0-0 com a Juventus na Itália, já havia vencido o primeiro jogo em Portugal, portanto se classificou com esse 0-0. E no outro jogo, o Valência perdeu o primeiro jogo para o Sevilha por 2-0. Precisava vencer por 3 gols de diferença. Fez 3-0, mas aos 48, quase 49 do segundo tempo, o Sevilha achou um gol e eliminou o Valência. Portanto, a final da Liga da Europa será entre Benfica e Sevilha, um time português e outro espanhol. Muito bem, você pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazEsportiva. Lá você conversa conosco, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no Gazeta Esportiva, conhece os bastidores do nosso trabalho no programa, endereço twitter.com/GazEsportiva. Quero aproveitar e mandar um beijão pro pessoal que está lá no boteco. Odair, Eurilene e Letícia. O Bela me deu o papelzinho aqui, o Bela que trabalha conosco. Odair, Eurilene e Letícia, beijos. E para Canudos, Belém do Pará, o Everton Sanches. Olha... Agora sim. A Baltec vai pintar você, Celso. Cara de pau dos namorados em junho. Deixa eu falar uma coisa. O Felipe Souza fez aniversário, nosso telespectador, 2 dias atrás. Aí ele esqueceu de pedir para a gente mandar um abraço. Tá atrasado, não pode mandar. Pode sim. Não. Então, parabéns atrasados para você, Felipe Souza. Nosso telespectador sempre ligado no Gazeta Esportiva. O doutor Bruno Conte também.
Aniversariante da semana passada. Felipe Souza, você não vai ganhar um beijo meu. E vamos passar Baltec transparente nessa cara de pau. Nossa, Impermeabilizar a sua cara, Celso. E a bola finalmente rolou no Itaquerão, com direito a pontapé inicial do ex-presidente André Sanches. A construtora responsável pelas obras organizou o primeiro jogo da história da Arena do Corinthians no confronto entre guerreiros da Odebrecht contra os guerreiros da Odebrecht 1 contra os guerreiros da Odebrecht 2. Podia ter outro nome, né? Veja na reportagem do Felipe. Tem um time aí que já entra ganhando, né? Um sonho realizado. O trabalho de incontáveis dias está chegando ao fim. O resultado desse suor todo não terminou em pizza, mas sim em churrasco e futebol. Quer coisa melhor? Os operários da Odebrecht ganharam este presentão e puderam contemplar o serviço dos companheiros. O resultado ficou bom, show de bola, pode ver aí, ó, conferir, quem tá aqui tá gostando. Você sentado aqui, a gente vê que dá pra ver o campo todo, é um belo lugar que você escolheu pra estrear na arena que você ajudou a fazer. Graças a Deus, mano, graças a Deus, e eu tô honrado de estar aqui, desse lugarzinho aqui, ó, falar a verdade pra você, mano, esperar o primeiro gol aí do Itaquerão aí pra nós ver aí. O tempo passou e esses trabalhadores adquiriram uma relação muito especial com o estádio. Viram todo o processo, desde o primeiro tijolo até hoje. Quase uma relação de pai para filho. Me ajudou a gestar, aí estamos vendo nascer agora. Para você também? Fico muito feliz. Você considera a Arena Corinthians como um filho seu? Meu herdeiro. Na Arena Corinthians, os operários foram tratados como luxuosos torcedores. Agradecimento estampado nos muros e direito a ficar bem pertinho do campo. Dá gosto de ver, né? O senhor já viu um jogo tão de perto assim? Não. Já fui no Morumbi, Pacaembu, Maracanã, mas nunca vi o time. Tá melhor que todos os que tem por aí? Sem dúvida. Lá no gramado, alguns privilegiados tiveram a oportunidade de jogar. Com saudação para a torcida e hino nacional, tudo como manda o figurino. Aqui a história é tratada com respeito pelos torcedores. Esse grupo de fanáticos leva com carinho a placa do pontapé inicial do estádio, que nesse 1º de maio, dia do trabalho, foi dado por André Sanches com muita alegria. Alguns com pinta de jogador, outros nem tanto. A verdade é que eles são craques na hora de construir uma arena. Mas na hora de jogar futebol, ai meu Deus! Você quase se consagrou ali, mas não deu? Cansado, né? Trabalhando muito. Mas tá legal o jogo, o gramado é bom demais, nossa. Você ia estrear a Arena Corinthians? Deus quis assim. Foi igual quando o Vladimir não fez o gol e o Basílio fez. Mas o grande felizardo do dia foi o engenheiro Luciano Ávila. O cara fez o primeiro gol da Arena Corinthians. Mesmo com tanta festa, teve gente que ficou lá em cima, de olho em tudo e trabalhando no feriadão. A obra, que começou dia 30 de maio de 2011, já está praticamente concluída para receber a abertura da Copa do Mundo. Mas dá para notar, ainda tem muita coisa a ser feita. A montagem das arquibancadas móveis está em processo de conclusão. O entorno do estádio ainda está muito cru. Resta saber se tudo vai ficar pronto até o próximo dia 12 de junho. Que coisa linda, né? Para a alegria do Edson Cabral, lá da ZN, da Arsenal, o estádio está ficando pronto, não é? E dia 10, sábado, dia 10, às 10 horas da manhã, nós teremos um encontro, também fazendo parte das festividades, dos ex-jogadores do Corinthians. Um jogo reunindo os ex-jogadores do Corinthians. E quem será o árbitro? E quem será o árbitro? Quem? Carlos Rosa. Quem? Você. O melhor. O inigualável. O melhor. O inigualável. O iluminado. Quem?
Godoy. Só uma curiosidade. E o humilde? E mesmo já assim, ex-árbitro atuante. Ex-árbitro atuante. Eu nunca fui e nunca serei ex-árbitro. Eu sou o árbitro. Mas eles ainda poupam a senhora? Não, minha mãe é feliz da vida. Ela é mãe do melhor árbitro do mundo, cara. Ela nunca foi xingada? Nunca. Eles pediam licença para xingar. Tem uma mãe pro jogo e a sua mãe, né? Nesse daí foi o Rodrigo Bragueto. Mas dia 10, reserve o seu ingresso, porque se quiserem me ver, tirar fotografia, participar do show, e lá não estará a vaca do Alexandre Silvestre. Aonde que é? Lá no Itaquerão. No Itaquerão, dia 10. 6 jogadores do Corinthians com a arbitragem de Oscar Roberto Godoy. Nossa, esse vai ser... The best! Será que ele vai expulsar alguém, hein? Que é isso? Vamos negociar. Hoje foi dia... Educado, gentil do jeito com os que ele jogadores. é, né? Por favor, não faça mais falta. Não faça mais isso, senão vou ter que, infelizmente, te mostrar uma amarela. Não, eu não sou mordomo. Não vem com esse negócio de, por favor, dá licença, não. Sai daí, ô pangaré. Bom, hoje foi dia de cara nova, vestindo a camisa do Palmeiras, e o novo reforço já chegou com a difícil missão de ser solução no Alviverde. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Henrique, seja muito bem-vindo no Palmeiras e honre muito essa camisa. Foram as poucas palavras ditas por Paulo Nobre em sua primeira aparição depois dos ataques ao São Paulo por causa da saída de Allan Kardec. O presidente do Palmeiras se mandou logo depois de entregar a camisa para Henrique, o novo reforço do Verdão. Eu sou um atacante de referência, né, como se diz no futebol. Atacante brigador, que está ali fica no meio dos zagueiros ali, brigando por todas as bolas. E sempre que tem a oportunidade ali, procuro sempre empurrar a bola para o gol. O atacante, que foi contratado para ser reserva de Allan Kardec, acabou se transformando no substituto do ex-camisa 14. A estreia depende apenas da vontade do técnico Gilson Kleina. O jogador está regularizado e pode jogar contra o Flamengo domingo no Maracanã, justamente o time contra quem o Palmeiras disputou sua contratação. Eu optei pelo Palmeiras, pelo trabalho que vem sendo realizado aqui, pelos jogadores, pela comissão. Sou de São Paulo também e tive a oportunidade de jogar 2 vezes contra o Palmeiras e vi a força que tem essa torcida. A história de 2013 se repete em 2014 na vida de Henrique. Ano passado, ele marcou 8 gols pelo Mojimirim no Campeonato Paulista e acabou sendo contratado pelo Santos. Agora foi o destaque da Portuguesa no estadual, com 7 gols, e conseguiu a segunda oportunidade da carreira num clube grande. Cheguei a pedido do Muricy Ramalho, né? E quando eu cheguei tive poucas chances. Com ele joguei 2 partidas e depois ele infelizmente foi embora. E aí acabei perdendo um pouco de espaço, assumi o Claudinei de Oliveira. Ele não gostava de jogar com um atacante de referência, gostava de jogar com jogadores de beirada. Henrique pertence ao Mirassol e assinou contrato de empréstimo com o Palmeiras até o fim do ano. Ficar no Verdão depois disso depende do que ele fizer em campo. E as lições aprendidas na época de Santos podem ajudá-lo a alcançar o objetivo. De lição, eu acho que a experiência mesmo, né, de vestir também a camiseta de lá, do Santos, mas acho que veio mais maduro para cá também, sabendo passar por alguns momentos também que não são só momentos bons, mas eu acho que trago isso, a força de vontade e a volta por cima que eu estou dando. Dia do Trabalho, feriado nacional, a gente aqui trabalhando, muita gente descansando e aquele velho ditado do técnico Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. Agitou o treino do São Paulo, que teve até jogador considerado titular, indo parar no time reserva. Veja na reportagem do trabalhador Osmar Garrafa. No Dia do Trabalho, Muricy Ramalho fez questão de deixar um recado bem claro para os jogadores do tricolor. É isso aí, feriado, o escambau. Como diz o professor, aqui é trabalho, meu filho. E tudo isso para manter o bom início do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo, em 2 jogos, somou 4 pontos, sendo um empate e uma vitória. O próximo jogo, o Coritiba, sábado no estádio do Pacaembu. E no Dia do Trabalhador, o
O que não faltou por aqui foi trabalho dos mais intensos para acertar a equipe. No início da movimentação, algumas alterações no time titular. Sem Douglas contundido, Luiz Ricardo está de volta à lateral direita. Osvaldo ficou com a vaga do garoto Bosquilha. E a principal novidade foi a entrada de Pabon, com Ganso trabalhando a primeira parte do treinamento entre os reservas. Com a mudança que está fazendo o professor para o jogo do sábado, a lo melhor está procurando um pouco mais de jogo por as bandas, não? Si llega a mudar a forma do sistema de jogo, não tem que mudar tampouco a mentalidade, que é uma só que vencer o partido, não? A partida deste final de semana será em casa. Mais ou menos em casa, pois o tricolor vai receber o Coritiba no estádio do Pacaembu. Mas isso parece não preocupar o elenco tricolor. Claro que tirar do estádio Morumbi, onde a torcida se sente, todos nos sentimos em casa, não? Mas o Pacaembu é um estádio gramado bom, é um bom campo e é um pouco mais pequeno, não? Mas isso se tem que adaptar rápido, porque o jogador tem que ser assim. E também que a torcida acompanhe e assim-nos sentir como que estamos no Morumbi. Bom, nós voltamos a falar dos 20 anos sem Ayrton Senna. Desde que ele se foi, o Brasil nunca mais teve um campeão mundial de Fórmula 1. Já são 2 décadas procurando um substituto à altura de Fittipaldi, Piquet e Senna. Nós também entramos nessa busca. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Olhar focado no traçado, no futuro. Mãos firmes na ponta dos dedos, precisos, que conduzem piloto e carro. Pé pesado, pisa fundo. A 100 por hora, corpo e máquina se fundem. O lado humano dessa união é rápido, rodado, experiente, apesar da pouca idade. A fala, cadenciada, madura. Eu gosto da gasolina, gosto da emoção, do esporte. Então eu acho que não tem palavras para explicar o meu amor por automobilismo. O tom da voz, não o conteúdo do que é dito, é a pista de que estamos falando de um menino de 11 anos. Piloto desde os 6. O amor pelo automobilismo brotou no Gianluca Petekoff, graças ao incentivo do pai. Meu pai corria, mas quando eu nasci em 2002 ele parou. Sempre me incentivou, sempre me mostrou esse mundo dos carros. A compreensão da mãe. No começo, eu cheguei a acreditar que ele fazia para agradar o pai dele, mas agora, assim, não tem dúvidas. É uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele ama. E também graças ao talento de quem se foi faz 20 anos, naquele fatídico domingo, 1º de maio de 94, ao bater sozinho no circuito de Imola, na Itália. Quando Ayrton morreu, Mariana e Fabrício demorariam quase uma década para encomendar o garotinho, que não viu o ídolo correr em vida. Virou fã de Senna por causa dos vídeos, das histórias, da leitura. Eu procuro aprender o máximo que eu posso sobre o Ayrton, porque eu sei que ele é um grande piloto. Meu pai sempre me conta muito dele, então eu procuro admirar as técnicas dele para tentar fazer igual. Ele tinha muita paixão pelo que ele fazia, tinha muito talento natural, ele tinha muita paciência, ele sabia respeitar os adversários dele, então isso que ele tinha de melhor. Semelhanças? Várias. Não no desenho do primeiro capacete, mas na forma como foi pintado. Usava um capacete branco, meu pai falou para mim se eu queria pintar o capacete. Fiz basicamente esse desenho aqui do meu primeiro capacete, que foi a máscara e as garras. Aí eu
Desenhei o resto do capacete, falei, tá aqui. Aí pintamos, no Cid Mosca, meu segundo e terceiro capacete. Calma aí, você pintou com aquele rapaz que desenhou o capacete histórico do Ayrton Senna? Sim, Cid Mosca infelizmente faleceu faz, penso que 1 ano. Ele pintava os capacetes do Senna, desenhava e pintava os capacetes do Senna. Recebi o capacete na quarta-feira, na quinta-feira eu fui treinar em Aldeia da Serra. Já no treino da manhã, eu vim na reta, chegou na curva 1, eu bati atrás do menino, capotei, bati com a cabeça no chão, fiz isso daqui, rasgou o capacete, estragou o capacete inteiro, tem aqui trincado, aqui na frente, a viseira. É mais um troféu, hein? Mais um troféu. A imitação oral também não é acidente de percurso. We're working in the car to make the car more competitive to the race. Any good result was a progress. We have to wait more time to see what happens. E o estilo de pilotagem se assemelha? Talento na chuva, procuro cada vez mais aprender e gostar mais de andar na chuva, então isso procuro me inspirar nele. Uma das lembranças que eu tenho de vídeos e que eu acho a primeira volta mais incrível da história da Fórmula 1. Foi em Donington Park, em 1993, na chuva, ele estava largando a 5ª posição, uma pista onde não tinha muito ponto de ultrapassagem, então ele conseguiu fechar a primeira volta em primeiro lugar já, com ultrapassagem muito boa por fora, por dentro. A admiração por Senna, é claro. Porém, o Gianluca é consciente de que certas comparações só irão atrapalhá-lo. Que ele foi ele tinha o talento dele, ele tem as características dele e também eu não sou igual a ele. Mas se quiser misturar estilos, o Brazuca com cara de alemãozinho se inspira também no atual rei das pistas, o germânico Sebastian Vettel. Quando ganha a corrida, qual o gesto? Tá copiando o Vettel. Não de copiando, é mais, sei lá, um gesto beijado, então, um gesto bonito, né? O Jean, admirador do saudoso Senna e do vivíssimo Vettel, mora no Brasil e nos Estados Unidos, mais lá do que cá. O Brasil tem boas pistas, mas eu acho que a mudança do kart para o carro está muito grande. A maioria dos pilotos vão do kart para a Fórmula 3, que já é um carro muito parecido com a Fórmula 1, é um carro muito seguro, um carro muito bom. Então isso que eu acho que é um pulo muito grande. Lá nos Estados Unidos tem algumas categorias que não dão esse pulo tão grande e ficam bem parecidos do kart para o carro. É correria nos kartódromos e no dia a dia trata de evitar trombadas e colisões entre automobilismo e escola. A gente tem um acordo aqui em casa que para ele correr de kart, ele tem que ir bem na escola. Melhor aluno ou melhor piloto? Melhor piloto, com certeza. Bom aluno, ótimo piloto. Notas azuis e muitos troféus aqui. Eu fui campeão carioca, fui campeão do Super Kart Brasil, fui campeão do GPRBC, fui bicampeão paulista, fui campeão da Copa São Paulo Light. E no exterior? Campeão do Ford da Intertour na categoria Minimax. Talento nos braços, inspirado em Senna. É fácil imaginar que o Gianluca Petekoff já está no vácuo da Fórmula 1. Se eu for para a Fórmula 1 vai ser uma grande conquista, porém eu já vejo que tem muitas formas no automobilismo mundial. Tem os carros de turismo na Europa, tem os Estados Unidos, que é um grande caminho muito acessível hoje em dia. Por qual caminho o Jean irá acelerar? É decisão dele, do pai, da mãe, do destino. Destino que há 20 anos levou embora e eternizou Ayrton Senna.
Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O Brasil voltará a ter um ídolo no automobilismo? Deu que não, 84% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde a gente está de volta. Tchau. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Obrigado, presidente Andrés, pelo convite. Um abraço para o Marcelo, para a Yara e para o filho Matheus. E obrigada pela audiência. Valeu, obrigada. Gazeta Esportiva. Oferecimento